Muito bem. Vamos tentar resolver uma questão que se refere a colisões de duas partículas. O enunciado é da seguinte forma: duas partículas idênticas, A e B, se movimentam ao longo de uma mesma trajetória x, sendo suas posições em função do tempo dadas por xa é igual a 2t e xb igual a 4 mais t, respectivamente com x em metros e t em segundo. Em determinado instante, as partículas que formam um sistema isolado sofrem uma colisão parcialmente elástica, com coeficiente de restituição igual a 0,5. Nessas condições, e desprezando o deslocamento dessas partículas durante a colisão, quando a partícula A estiver na posição 28 metros, a partícula B estará na posição em metros. Bom, e o problema quer saber qual será a posição da partícula B no mesmo instante em que a partícula A estiver a 28 metros da posição do livro. Muito bem. A primeira coisa que é interessante fazer é tentar desenhar este problema da seguinte maneira. Primeiro eu vou desenhar aqui o primeiro trajeto, a primeira parte do problema, que seria a posição das partículas antes da colisão. Nesta reta aqui, a segunda reta, vou tentar mostrar qual é a posição no instante em que ocorre a colisão. E, finalmente, a posição de ambas as partículas após a colisão. Então, vamos lá. Aqui é zero, a origem. Aqui é zero. Aqui é zero. Okay? Uma coisa que devemos anotar são os seguintes dados do problema. Primeiro, ele nos informa que a posição da partícula é definida por duas vezes o tempo. Esta equação ela é a função horária da posição de A e também de B. Vamos destacar aqui o enunciado estas duas equações. A primeira coisa que devemos notar é o seguinte: é que a posição ela é definida por uma função horária da posição. Na cinemática, a gente aprende que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Muito bem. Devemos fazer aqui uma observação importante que vai nos dar algum dado sobre as velocidades tanto do corpo A como do corpo B. Notamos por comparação, ou seja, comparando a equação da função horária da partícula A e da partícula B, notamos que o xa é a posição final. E que a nossa velocidade aqui é justamente o fator que multiplica o tempo. Portanto, já notamos aqui de cara que esse fatorzinho aqui, incluindo este aqui também, que são as velocidades. No caso da partícula A, a velocidade é de 2 metros por segundo, e da partícula B, a velocidade é de 1 metro por segundo. Então, podemos aqui desenhar no nosso esquema ao lado esquerdo. Segundo ponto que a gente não pode esquecer é a posição inicial da partícula B de 4 metros. E da partícula A, como não tem nenhum fator aqui, a posição dela é zero. Então vamos lá, vamos desenhar nosso corpo A na origem. E nosso corpo B em 4 metros. Muito bem. Temos aqui os vetorzinhos, velocidades. Esse aqui é o corpo A. E esse aqui
é o ponto B, de vermelho. Então, aqui é o B. E aqui é o A. Suas velocidades são 2 metros por segundo e 1 metro por segundo. Algo que seja interessante de analisar é que estas funções aqui são funções de primeiro grau. E é interessante desenharmos aqui essas funções num plano cartesiano, que é da seguinte maneira. Colocamos nossos eixos. Eixo X e do eixo T. Sendo que esse aqui é dado em metros e o tempo é dado em segundos. Muito bem. Como podemos ver, a função horária da partícula A tem sua origem em zero. Então vamos desenhar aqui sua reta. Essa aqui, no caso, é a minha partícula A. Enquanto que a partícula B tem sua posição de origem em 4 metros. Então podemos aqui desenhar a nossa equação. Não precisa estar certinho. Okay. Então, temos aí as retas que correspondem à função. O que é interessante observar aqui é que neste ponto aqui é o ponto de contato entre essas duas funções. O que isso significa? Significa que, dado um certo instante aqui, essas partículas se encontram em uma certa posição aqui, que devemos descobrir. Ou seja, este é o ponto de colisão. Bem, para a gente resolver isso, descobrir qual é o ponto de colisão e no instante em que elas colidem, devemos fazer o seguinte. Bom, a primeira coisa que a gente tem que assumir é que a posição, ou seja, aquele ponto de interseção da função horária da partícula A é necessariamente igual à posição da partícula B. Ou seja, este aqui é o ponto no qual elas se interceptam, ou, melhor, fisicamente falando, ponto no qual elas colidem. Mas como sabemos que a posição da partícula A se escreve como 2 vezes o tempo, e a partícula B se escreve como 4 mais T, então fazendo aqui as nossas contas, né? O T passa para o lado esquerdo da equação, subtrai por 2T e obtemos T igual a 4 segundos. Então, aqui conseguimos encontrar um instante em que as duas partículas colidem. O próximo passo é achar qual é a posição em que elas colidem. E, para a gente fazer isso, basta substituir este valor
em qualquer uma das equações. Portanto, a posição de A e de B é igual a 8 metros. Então, podemos aqui voltar ao nosso esquema. Então, aqui é antes, durante e após a colisão. Durante a colisão, essas partículas se encontram na posição de 8 metros da origem. Muito bem. Então, temos aqui a partícula A partícula B, no qual elas colidem. Bem, e no nosso gráfico, podemos marcar aqui a posição no instante que elas colidem. Devemos lembrar, ou melhor, devemos observar que as posições após 4 segundos não podem ser mais descritas pela função horária da posição de A e de B que o problema nos deu. Visto que, no momento em que elas colidem, deve-se alterar a velocidade. Muito provavelmente deve alterar a velocidade de ambas as partículas. Logo, devemos encontrar quais serão a função horária a partir da posição de 8 metros em diante. Porque essa parte pontilhada de A e B seria as trajetórias, ou melhor, a função horária delas, caso não houvesse nenhuma colisão. Né? Se elas não interagissem, elas seguiriam adiante ali, né, com essa mesma função horária. Então, vamos prosseguir com a nossa resolução. Muito bem. Para resolvermos este problema, e a próxima parte, devemos lançar mão da conservação da quantidade de movimento. Abreviei aqui para não ter que escrever tudo. Como o problema nos informa. Vou até colocar uma observação. Que M de A é idêntico a M de B, isto é, são partículas idênticas, entende-se que a massa é igual. Então podemos escrever tudo como N. Então, eu vou chamar todas as duas partículas como N. Então podemos aplicar aqui a conservação de momento linear da seguinte maneira. N, V, linha, que significa inicial. Quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento inicial de B é igual à quantidade de movimento de A final mais a quantidade de movimento de B final. Como as massas são todas iguais, podemos simplesmente dividir tudo por M. Naturalmente, o M some da nossa expressão. E o que obtemos é velocidade inicial de A mais velocidade inicial de B é igual à velocidade final de A
mais a velocidade final de B. Como nós já temos o conhecimento da velocidade inicial de B, que é 2 metros por segundo, e de B, que é de 1 metro por segundo, então, podemos reescrever nossa expressão da seguinte maneira. VA mais VB é igual a 3. Então, temos aqui nossa primeira relação matemática, que será importante. Mas também devemos observar que o coeficiente de restituição é igual a 0,5, e para simplificar as nossas contas, vou reescrever ele como 1 sobre 2. Devemos lembrar também que o coeficiente de restituição também pode ser expresso em termos de suas velocidades de aproximação e de afastamento, ou seja, as velocidades antes da colisão e as velocidades após a colisão, que será da seguinte maneira: VB menos VA é igual a VA inicial menos VB inicial. Como isso aqui é igual a meio, então podemos substituir, né, os valores aqui das velocidades iniciais, que aqui é 2, aqui é 1, né, no caso do metro por segundo. Então, obtemos VB menos VA igual a meio. Muito bem. Então, obtemos mais uma relação entre velocidades finais. O que a gente vai fazer nessas duas equações aqui? Isso nos permite a construir um sistema de equações lineares. E, montando esse sistema, podemos então resolver e achar as velocidades finais de A e B da seguinte maneira. Podemos reescrever essas duas equações aqui. Isso. Como VA mais VB igual a 3. VB menos VA igual a meio. E podemos resolver da seguinte maneira. Notamos que o termo VA, a única diferença entre esses dois termos é que tem um sinal negativo aqui. Então podemos fazer o seguinte: somar essas duas equações, termo a termo. Isso me daria o seguinte. Me daria 2 vezes VB igual a 3 mais meio. 3 mais meio é 3,5. 3,5 é a mesma coisa. E 7 dividido por 8. Logo, meu VB vale 7 sobre 4. E meu VA, substituindo, né, o valor de VB em qualquer uma das equações, eu posso obter o meu VA. Posso até deixar como exercício essa conta para você. Bem, agora que obtemos as velocidades finais da partícula B, podemos então
construir aqui a nossa função horária de ambas as partículas após a colisão. Então, eu posso escrever aqui como VA igual. Lembrando que as velocidades aqui mudaram. A velocidade agora de VA é 5 sobre 4 vezes o tempo. Mas não podemos nos esquecer que a posição que elas tinham durante e após, imediatamente, a colisão é de 8 metros. Isso tem que levar em consideração a nossa função horária. Então, nossa posição inicial após, durante, imediatamente a colisão é 8. Para ambas as partículas. Lembrando que aqui é 7 sobre 4 distrito mais 8. Agora, o problema nos informa que a posição de A assume o valor de 28 metros depois da colisão. E ele quer saber qual é a posição de B. Ele quer saber qual é a posição de B quando a posição de A está em 28 metros. Ou melhor, no instante em que a posição de A está em 28 metros. Muito simples. Basta substituir este valor aqui em XA, né? 28, igual a C sobre 4, vezes o tempo, mais 8. Notamos que, né, se a gente fizer aqui essas contas, jogando 8 por lado, tá? Vai dar 20 vezes 4, 80 dividido por 5, vai dar T igual. Então, o instante vai dar igual a 16 segundos. Esse aqui é o instante em que a partícula A está a 28 metros. E neste mesmo instante, a partícula B tem que estar em uma outra posição, que a gente vai calcular aqui. É isso que ele quer saber. Então vamos lá. Fiz B é igual a 7 sobre 4 vezes os 16 segundos, né, que é um instante, mais 8 metros. Fazendo essa conta, nós obtemos, finalmente, a posição de B, que é de 36 metros.